Bom, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Eu quero adiantar que por questões contratuais do direito de propriedade, eu vou ter que falar alguns termos em inglês, de acordo com a exigência do proprietário. Vocês vão perceber. Também peço a licença de vocês para ler, apesar de eu poder falar desse assunto sem lê-lo. Como é um assunto que eu divago muito sobre ele, eu acabo me perdendo. Então a leitura vai fazer com que eu me restrinja ao roteiro proposto na palestra. O funeral do Brasil, o trabalhismo de Vargas, tragédia do Brasil. O subtítulo foi o Paulo Cogos que deu, então eu coloquei o título que eu tinha em mente antes. Diante da apresentação do anfitrião, Sr. Cogos, e suas explanações sobre os custos marginais decorrentes das políticas de salário mínimo, eu gostaria de apresentar aos presentes alguns insights a respeito das consequências dessas políticas no Brasil e de como elas foram nefastas e destruíram uma ordem até então estabelecida e de certa forma harmônica que existia nesse país. Para ser mais claro, eu gostaria de dizer em como essas políticas acabaram com o que existia no Brasil e foram responsáveis por transformar esse imenso território em uma máquina de usurpação e privilégios, onde aqueles que a controlam sugam impiedosamente o suor, a vida e a alma dos controlados. E por que escolhi a forma de insights? Porque essa é uma das coisas que eu mais aproveito da escola austríaca. Sendo a escola austríaca, como pudemos ver na apresentação do Sr. Cogos, um ferramental axiomático e praxeológico, ao tomarmos conhecimento da irrefutável teoria, devemos ir a campo e, com a luz dessa lanterna, iluminar os episódios escuros que se escondem em uma nuvem de mitos e uma névoa de desinformação, para que se escondam as verdadeiras causas de tais fenômenos. Portanto, como na quarta obra-prima de Mises, Teoria e História, trago aqui hoje fatos históricos não empíricos ou não sistemáticos, analisados pela luz da teoria a priori. Nova pergunta: por que escolhi esse período e o chamo de funeral do Brasil? E o que eu quero dizer com funeral? Antes de responder, quero dizer que esse funeral foi filmado e inicio minha apresentação com as imagens feitas desse momento fúnebre. Link. Calma, meu auxiliar aí tá. A praia do Russell realizou a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma tira é feita a aclamação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis do passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam toleráveis.
Bom, segue o discurso depois da queima das bandeiras regionais, o discurso do ministro da Justiça. Eu tenho aqui, mas eu vou pular, mas ele é uma ode ao unionismo e contra o regionalismo. O poder central, de fato, tomava o controle desse país. Esse episódio é um marco, mas isso já havia se consolidado há algum tempo. A Era Vargas é comumente conhecida como um período que vai de 30 a 45, mas na verdade ela se estende até os dias de hoje, pode ser pensada desde o começo da República. O professor Anthony Miller, no artigo O Espírito que Assombra o Brasil, faz um relato de como o positivismo permeia toda a história republicana brasileira com seus planos de engenharia social a partir de 1930. No que pese o fato do golpe militar republicano de 89 ter sido arquitetado e executado por maçons positivistas, pode seguir. A figura de Auguste Comte é o filósofo da escola positivista. O golpe republicano acaba sendo um copy and paste do modelo republicano americano. O país passa a se chamar Estados Unidos do Brasil, deputados são eleitos pelo voto distrital, e vocês podem ver pela imagem da bandeira adotada, aquilo ali anterior à imagem é a igreja positivista. É a filosofia que reina no Brasil da República até hoje. A própria frase que tem na bandeira nacional Ordem e Progresso é um lema positivista. Essa era a bandeira sugerida pelos republicanos para ser a nossa bandeira nacional, mostrando toda a influência maçônica, positivista e americana na nossa história. É um episódio muito curioso, é Eduardo Prado, de uma família tradicional paulistana, defensor da monarquia, teve um livro que ele revelava toda essa influência americana na República Brasileira, e esse livro foi proibido por décadas. Já eu me perdendo aqui, o Eduardo Prado não era o ponto aqui do Daniel. Mas é uma informação relevante. É importante dizer, e isso a gente tem que ser honesto, que até o início formal da Era Vargas, a República Velha conservou um certo equilíbrio e autonomia regional dos estados. Enquanto as oligarquias paulistas e mineiras se revezavam no poder nacional, as oligarquias locais, com que se convencionou chamar de política dos governadores ou política dos estados, funcionavam como um regime de troca, onde seus poderes eram mantidos e garantiam base parlamentar para o presidente. É curioso notar que esses currais eleitorais eram compostos pelas figuras dos coronéis, geralmente líderes das maçonarias locais, o que demonstra toda a arquitetura da República pensada por seus criadores. Os coronéis garantiam os votos municipais, garantiam as eleições dos governadores locais. E, por sua vez, os governos locais garantiam deputados federais que formavam a coalizão. Então, era praticamente nula a oposição ao regime, se revezando no poder um acordo de mineiros e paulistas, que eram os maiores estados do Brasil. Sim, a República do Café com Leite. A República do Café com Leite, exatamente, e essa república, de uma certa forma, preserva a autonomia regional, uma vez que um não invade o meu e eu não invado o seu. O unionismo no Brasil, apesar de ser uma meta republicana, ele foi conservado de uma forma bem tímida e modesta nos primeiros anos da República, chamada República Velha. O fato é que a autonomia estadual vigora na República Velha, mas não como era no Brasil Colônia, ou no Brasil Império, quando em diversos momentos houveram moedas cunhadas localmente. Quase nunca a renda de um estado era transferida ao outro, como hoje você tem perfeito absurdo aí de transferências de renda interestaduais, onde estados não contribuem nada e recebem muito, e o inverso também, onde estados recebem pouco e contribuem. Essas aqui são moedas locais. O Maranhão tinha a sua moeda, o estado de São Paulo chegou a cunhar a sua própria moeda, demonstrando de fato como, apesar do Brasil Império e o Brasil Colônia estarem regidos por um único rei, essa autonomia regional era preservada de uma forma que nos tempos de hoje é impensável. Bom, apesar desse relativo equilíbrio, o embrião da centralização estava contido, e agitações nesse período já davam sinais disso. O movimento tenentista é o principal deles, e eclode na década de 20 com diversas rebeliões
e revoluções. A mais simbólica para nós é a Revolução de 24. Por que eu digo que é a mais simbólica? Essa revolução, que dura cerca de 30 dias, a cidade de São Paulo é tomada pelos revolucionários e o presidente da província, curiosamente Júlio Prestes, que seria rival e vencedor contra Getúlio nas eleições de 30, a debela com bombardeios nos bairros operários da Moca, Brás e no bairro de classe média de Perdizes. Essa festa sobre a Revolução de 24 é comemorada até hoje pelas ruas de Perdizes no seu aniversário. Isso já nos dá uma pista das forças que se aglutinavam para derrubar a República Velha. E aí, notadamente, podemos perceber o crescente sindicalismo de uma São Paulo que já se tornara uma cidade industrial. Getúlio, que na época dos bombardeios e das rebeliões tenentistas, revoluções tenentistas, era ministro de Washington Luiz, não apoiava as tentativas. Mas quando ele foi candidato para suceder o Washington Luiz, tem todo o apoio desses mesmos tenentistas. Perdendo a eleição, ele, Getúlio, assume após um golpe de Estado e anistia todos os tenentistas dos anos 20, mostrando sua correlação fortíssima com esses movimentos sindicalistas que já pipocavam pelo território nacional e, mais notadamente, paulista. A avassaladora era getulista dá logo as caras no começo do governo, criando em 1930 o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, seguindo o plano de sindicalizar e oficializar a elite empresarial e sindical. Em 31, ele oficializa por decreto a sindicalização das classes patronais e laborais. E segue com o seu plano. Em 35, cria a Previdência Social, a Justiça do Trabalho em 39 e culmina com a consolidação das leis trabalhistas da tão malfadada CLT em 43. Como nós pudemos ver na palestra do Cogos, a criação esse roteiro, ele nada mais é do que de um acréscimo de custo para a mão de obra. Em todas as suas etapas, ele é um acréscimo de custo. De uma forma, podemos entender o golpe de Vargas como uma forma de acelerar o projeto unionista, que era muito lento durante a República Velha, e realizar a tomada de poder pelas forças sindicais, trabalhistas e patronais que já despontavam no país. Como sabemos, esse projeto se dá em escala global e foi deflagrado com Lincoln e a Guerra da Secessão Americana. Assume o comando e o Estado se torna uma ferramenta daquilo que podemos chamar de oligarquias sindicais. E essas oligarquias irão concentrar poderes e privilégios, destruindo a sociedade brasileira até então conhecida. Quando David Gordon escreve que o livro de Hope, Democracia é o Deus que Falhou, fazia um revisionismo, revertendo conceitos tidos como certo, de que a democracia é um avanço da liberdade diante da monarquia, aqui faço o mesmo, demonstrando que Era Vargas, apesar de ter sido em grande parte uma ditadura, expandiu de forma acelerada a democracia no Brasil e, portanto, destruiu a liberdade do antigo regime. Um dos maiores mitos que vigora sobre a atual configuração demográfica brasileira é que a migração nordestina, que se inicia nos anos 30, se acentua nos anos 40 e tem seu ápice nos anos 60, por conta da seca no sertão. A constatação mais óbvia que se faz, para começo de conversa, é que o sertão nordestino sempre conviveu com períodos de seca e no passado elas não foram capazes de expulsar a população sertaneja da região. Aqui um pequeno relato, um registro de todas as secas que tivemos no Nordeste. Os registros começam em 1583, Fernão Cardinho, e é uma coisa recorrente em todo o Nordeste. Eu acho que a gente não precisa de conhecimentos praxeológicos avançados. Qualquer um pode desconfiar da coincidência dessa migração ocorrer ao mesmo tempo que as leis trabalhistas vão sendo impostas e consolidadas. E aqui falemos o português claro. Leis trabalhistas são custos trabalhistas, impostos sobre o trabalho. E quando você impõe um custo adicional ao trabalho pela lei econômica irrevogável do custo marginal, os trabalhadores menos produtivos estarão automaticamente eliminados do mercado de trabalho. Isso foi muito bem esclarecido pela palestra do Paulinho. Os custos trabalhistas impostos por Vargas visaram tão somente proteger os poderosos sindicatos do Sul-Sudeste,
da concorrência de trabalhadores mais baratos do Norte e Nordeste. O argumento que às vezes escuto de que as leis trabalhistas não atingiam os trabalhadores rurais é de pouca validade. O que observamos em deslocamentos de custos marginais é que todos dão um passo para baixo do degrau. Dessa forma, o trabalhador mais produtivo ocupa o lugar do trabalhador que era o segundo mais produtivo, e assim sucessivamente. Por isso, os menos produtivos foram os mais esmagados por esses custos. Outra argumentação que não condiz com a realidade é que Vargas foi o responsável pela industrialização brasileira. Isso faz parte da nuvem de propaganda oficial que perdura até hoje. Como Bastiat nos ensina, há aquilo que se vê e aquilo que não se vê na economia. Vargas criou diversas empresas estatais de base que forneciam matéria-prima para as indústrias. Mas isso é só uma forma diferente de fazer o mesmo. Subsidiar o setor da economia que já existia e já demandava subsídios pela força do seu poder político. Antes disso, em sua industrialização por vias de mercado, o crescimento homogêneo se dava em todo o país. E havia um mercado de capitais crescente, com bolsas de valores relevantes em diversos estados que impulsionavam esse desenvolvimento econômico. Aqui é um questionamento que, ao dizer que as leis trabalhistas elas não passam de custos trabalhistas, é muito fácil você colocar quando os defensores de leis trabalhistas dizem que ela é um direito. Mas um direito não é aquilo que você é obrigado a fazer. Um direito é aquilo que você pode optar por fazer. Se elas fossem direitos, elas seriam opcionais e não obrigatórias. Cabe ao trabalhador optar por não. O trabalhador não tem essa opção diante da CLT. Ele é obrigado a cumprir. A não ser que corra para a informalidade e pese sobre ele a mão bruta da lei. Portanto, seguindo a moda de seu tempo, Vargas conduz a economia aos amigos do Estado, do lado empresarial e sindical. É o fascismo, a ideologia vencedora do século XX, sendo implementada por aqui também. As consequências sociais de um sistema tão concentrador de poder e riquezas não teriam como ser mais nefastas. Comecei citando a migração e dela continuo. A primeira chaga visível que podemos observar é a destruição completa do cenário urbanístico das cidades brasileiras. As cidades brasileiras eram pérolas coloniais, que foram totalmente desfiguradas a partir de 1930 e mais acentuadamente em 1950. De um lado, São Paulo e Rio de Janeiro, cidades até então harmonicamente europeias, com suas particularidades tropicais, receberam um volume desproporcional de imigrantes de forma totalmente desordenada, criando bolsões de miséria. As capitais do Nordeste também receberam contingentes para as quais não estavam preparadas e não tinham capacidade. A urbanização caótica das cidades brasileiras é uma das vítimas sensíveis desse completo desarranjo, causado pelo custo marginal ao trabalho imposto pela República Sindicalista Varguista. Mas o povo não migra sem rumo e sem as informações transmitidas pelo mercado. A concentração, segue, por favor. Aqui a gente tem um exemplo da São Paulo de 1920, que eu quis dizer como uma cidade harmonicamente europeia com suas particularidades tropicais. Esse é o nosso Vale do Anhangabaú. E aqui a gente tem a hipertrofia urbana que hoje nós vivemos. Como eu dizia, o povo não migra sem as informações que o mercado passa. A concentração não foi só de gente, foi também de investimento. A oligarquia patronal do Sul-Sudeste também se beneficia do sindicalismo e os subsídios que obtém, sejam eles de forma indústria de base, sejam em protecionismos nacionalistas. Então, temos na região sul-sudeste uma hipertrofia de investimentos, enquanto na região norte e nordeste uma anemia. Isso vai ser a regra por décadas seguintes até os dias de hoje. Uma cidade com 21 milhões de habitantes, ela é uma aberração, qualquer que seja o prisma que se coloque. Podemos ver cidades semelhantes na China, na Índia, que são modelos de como não se fazer urbanismo. A Europa não tem cidades desse tamanho e ela se beneficiou pela descoberta da América. Todos os cuspidos pela unificação dos países europeus sofreram os mesmos problemas que sofremos no Brasil
mas os brasileiros não tinham um outro continente a ser descoberto, enquanto a Europa colocou todos os seus perdedores das unificações que vieram para o Brasil. Os investimentos privados e públicos se concentram na região sudeste, exatamente por conta das leis trabalhistas que impuseram custos proibitivos para se contratar os menos produtivos. Investimentos de vulto não conseguem apelar para a informalidade. Dessa forma, tinham que estar onde houvesse mão de obra que compensasse os custos. E o Parque Industrial Brasileiro, que podia ser espalhado de forma equilibrada por todo o país, veio se concentrar na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que poderíamos ter uma China no Nordeste brasileiro a partir dos anos 30 e 50. E quando eu digo China, eu não quero dizer uma república comunista, eu quero dizer um crescimento chinês que nós observamos no ressurgimento da China, aproveitando-se dos baixos custos de mão de obra. Investimentos poderiam ser espalhados por um processo natural de mercado, de busca por menores custos, e sem a destruição urbana das cidades brasileiras. Porém, à margem desse crescimento, os menos produtivos, ao invés de aproveitarem dessa condição para crescer, vieram se aglomerar em bolsões de pobreza nas grandes cidades do sul-sudeste, tendo que optar pelo subemprego. Cito aqui duas atividades mais improdutivas que conheço: porteiro de prédio e empregada doméstica. Gerações inteiras tiveram e têm suas vidas produtivas desperdiçadas em tarefas absurdamente banais, como tirar pó, arrumar cama ou abrir porta. Separar cartas para uma classe média que macaqueia hábitos que apenas os podres de ricos têm. O Brasil é um dos únicos países onde essas profissões são massificadas a ponto de alterar a arquitetura das moradias, um quarto de empregado e guarita. De um lado, uma classe média extremamente mimada, incapaz de fritar um ovo aos 40 anos. Eu sabia que ele faria isso. Que surpresa. Só depois ele caiu a ficha. Gente, eu não conheço essa pessoa. E de outro, um contingente de mão de obra que poderia estar produzindo bens e serviços de fato relevantes à margem do mercado. A tragédia brasileira passa por analisar esse fenômeno e no momento nem passa na cabeça das pessoas debitar essa chaga na conta de Vargas. A migração não é um mero deslocamento em busca de trabalho que aconteça sem que se altere a estrutura social anterior. Como citei, os imigrantes nordestinos se instalaram em bolsões no entorno das grandes cidades do sul e sudeste e abandonaram, esvaziando diversas cidades do norte e nordeste. Isso afetou um equilíbrio que sempre existiu no Brasil, que era o equilíbrio padre per capita. As cidades brasileiras de suas origens, no urbanismo colonial, nasciam e cresciam no entorno da igreja católica. Basicamente, como qualquer cenário do Projac, que começa com a igrejinha, o coreto e a cidade crescendo em volta. Quando chegaram nas metrópoles, essas pessoas, essa gente que veio da imigração, ficou órfã da fé. E é exatamente nesses bolsões que surgem as denominações neopentecostais, que hoje já contabilizam mais da metade dos fiéis em muitas cidades. Ironicamente, o catolicismo brasileiro foi uma das grandes vítimas do sindicalismo varguista. E a ironia está exatamente que a CLT teve como uma das suas principais inspirações a encíclica Rerum Novarum. Esse vácuo de fé que viviam os imigrantes foi ocupado por neopentecostais, influenciados curiosamente pelos pentecostais que vieram em 30, parte de um movimento que iniciou com a instalação da Velha República, que tinha uma oposição frontal à Igreja Católica. Quando Getúlio, já na presidência, se reaproxima da Igreja, ele não faz voltar nenhum ponto que a Velha República debelou da Igreja. Ele copta uma Igreja Católica já alijada de sua anterior importância na vida pública e o faz sob a aliança com seu sindicalismo. Mais uma vez, temos um exemplo de como Vargas alterou o que era o Brasil para algo que hoje vemos com muita clareza. E esse vazio de fé é uma fratura que levará séculos para ser recobrada. Aqui podemos ver algumas diferenças entre o inferno colonial e o paraíso sindical. Inferno colonial, paraíso sindical. Inferno? Miséria. Miséria, colonial, riqueza sindical, próximo.
Opa, mais uma. Realmente éramos muito oprimidos na época colonial, a opressão era enorme e hoje somos ricos e livres. E felizes. É, por aí. Puxa vida. Essa é a opção que fizemos. São diferenças que quase não dá para notar, mas eu acho que o bom observador vai conseguir perceber alguma coisa. Esse é o abandono e as igrejas nordestinas. Um efeito que poucos ligam a essa decadência da Igreja Católica no Brasil, e me perdoem se vocês tiverem filhos, pais, parentes, eu sou um antipoliticamente correto, então a mágoa de vocês não vai me afetar. É o festival de horrores que se tornou os nomes que os brasileiros recebem. Ao perder o referencial católico e o desmanche dos laços familiares, as referências passam a ser as novas influências da cultura televisiva, do showbiz, do estrangeirismo, das celebridades, de um lado, e do Velho Testamento do outro, que é a base neopentecostal. Desaparece o nome dos santos. A grafia também é uma coisa complicada. O Hollywood é um grande jogador, ele é... Hollywood. Nossa. É a cidade americana de Hollywood, que os pais tiveram no bairro, né? Então a gente tem aí essas são pessoas que eu de fato encontrei no meu dia a dia, né? O Hollywood. Se encontra mesmo? Esse aqui, o Jason comprou uma televisão minha no Mercado Livre. A Daiane a gente conhece, acho que... Se te alivia, acabou de nascer um João. Alivia de uma certa Acabou forma, de eu acho nascer, que... fica tranquilo. Eu acho que, apesar disso aqui às vezes cair no caricato, isso faz parte dessa fratura que eu falei que levará talvez séculos para ser recobrada. E essas são as vítimas desse processo todo. Essa sanha de poder e dinheiro imposta pelos poderosos já naquele tempo. Bom, eu cito novamente a obra Democracia, o Deus que Falhou, onde Hope chama atenção para um detalhe que não deve passar desapercebido. Aos observadores mais atentos, que são os nomes dos partidos triunfantes na era democrática, cá, como no resto do mundo, podemos observar esse fenômeno, que por si só já nos diz muita coisa. Tudo eu sou capaz de afirmar. Eu acho que aqui a gente vai observar os partidos. Partido Republicano Federal, colocando para baixo aí, Paulinho, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Fluminense, Conservador, Partido Republicano Mineiro, Republicano Paulista, Republicano Mineiro, Republicano Paulista. E aqui a gente começa com a Vargas. Apesar de ser, começa com a junta que governou por um pequeno período, Vargas já na Aliança Liberal, e a sequência é Partido Social Democrático, Trabalhista Brasileiro, Social Progressista, Social Democrático, Trabalhista, Social Democrático Brasileiro, Trabalhista, Renovação, Democrático, Trabalhador, Social Democracia. Isso é uma pista que ela por si só já diz absolutamente tudo e mostra qual a transferência do eixo de poder, a transferência do eixo ideológico e quais grupos de fato controlam esse estágio. E a palavra trabalhista, democrática, social, repetida inúmeras vezes, não é mero acaso. Ela representa exatamente quem manda. E quem manda são os sindicalistas, tanto laborais quanto patronais, porque é muito importante a gente fazer essa distinção. Quando você fala o sindicalismo, apenas sindicalismo, muita gente vai para o laboral, mas o patronal é a mesma coisa. Eles restringem o seu mercado e o golpe unionista, ele passa por isso. Ele é nada mais do que crescer a reserva de mercado que empresas e sindicatos têm. A lista de
de partidos é impressionante, e a era Vargas, ela é como se um vórtice tivesse passado e feito desaparecer toda a vida pregressa brasileira. A mudança foi tão brusca que nenhuma figura proeminente da República Velha conseguiu retornar para a cena política com alguma relevância depois de 30 ou 45, com a queda de Vargas. Toda a política nacional foi renovada, agora com um novo establishment no comando. O que restava de aristocracia, e é importante dizer que muitos membros da República Velha eram uma elite aristocrática, deu lugar a uma oligarquia sindical calcada nas raízes militares do positivismo. Quando no começo eu afirmei que a era Vargas se estende muito além de seus mandatos pessoais, eu não estava cometendo nenhum exagero de que ela se segue firme até os dias de hoje. Não apenas como modelo de Estado, mas como membros de uma mesma oligarquia sindical, seja ela trabalhista ou patronal. Mesmo com quedas e governo militar de 64, o que observa na política nacional é uma continuidade desde 30. Dutra, eleito depois de depor Vargas, era ministro desse mesmo e foi apoiado nas eleições por Vargas. É de se pensar que Vargas, deposto por Dutra, apoia a eleição de Dutra. Depois, Dutra apoia a eleição de Vargas, que volta ao poder pelo voto, dando continuidade à agenda nacionalista com a criação de estatais, entre elas a Petrobras. Juscelino se elege no PSD. O PSD era o partido que Vargas criou, apesar de Vargas mesmo não ser do PSD. Vargas criou o PSD para dar uma casa para os ex-governadores de província indicados por ele mesmo. Tancredo Neves, que muita gente vê como um messias e como um rompimento, ele foi ministro da Justiça de Vargas. Jango era afilhado, vizinho, e também foi ministro de Vargas. Os presidentes militares de 64, 3 foram tenentes de 1930, Castelo Branco, Médici e Geisel. Fernando Henrique, aquele mesmo sociólogo, é filho de um ex-tenente de 1930. E Fernando Collor é neto de um ex-tenente de 1930. Lula vem das hostes sindicais, dos poderosos sindicatos, daqueles que ganharam força em 1930. E Dilma, que muita gente não atenta para o fato, militou a maior parte da sua carreira no PDT, que é um dos partidos herdeiros do legado de Vargas, em seu oficialismo sindical. É o partido de Brizola, que é filho dileto da era Vargas. Paulinho da Força. Também, o sindicalismo está em todo... E Dilma é dessa curriola, ela é desse establishment. Não é de se espantar que ao observarmos contentas atuais como Uber versus táxi, a classe política ignore os fatores econômicos e se importe apenas com a legalidade. Os taxistas sindicalizados fazem parte do Brasil oficial. Os motoristas de Uber não fazem parte desse Brasil. Nada deve ser feito fora do Estado. Tudo dentro do Estado. É o lema que perdura e vigora até hoje. Lema da ideologia vencedora do século XX. E é de se imaginar como isso tudo foi possível. Como esmagar os mais pobres, a classe produtiva, concentrar o poder e os privilégios na mão de uma oligarquia, eliminar do mapa o antigo regime e manter o poder desse establishment por décadas até o dia de hoje. Opa. Bom, Murray Rothbard, o homenageado de hoje, dos quais vestimos camisas que eu relembro, ao comentar sobre o discurso da servidão voluntária de Etienne de Labotier, nos recorda que as pessoas consentem com o despotismo e que o estabelecimento de uma tirania é mais complicado no começo. Eu vou pegar aqui o trecho que Murray coloca. A tirania do Etienne, a tirania só pode começar a ser imposta por meio da conquista ou do engodo. A conquista pode ser feita por exércitos estrangeiros ou através de um golpe por parte de uma facção interna, no caso varguista. O engodo incorre em casos onde o povo, durante épocas de esforço de guerra, escolhe certas pessoas como ditadores, assim fornecendo a oportunidade para que essas pessoas cimentem seu poder sobre o povo de forma permanente. No entanto, uma vez que ela tenha se iniciado, a manutenção da tirania é permitida e fortificada pela pérfida tortura do hábito.
que rapidamente faz com que o povo se acostume com a escravidão. É verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força, mas os que vêm depois servem sem pensar e fazem de bom grado o que seus antecessores haviam feito por imposição. Desse modo, os homens nascidos sob o jugo, mais tarde educados e criados na servidão, sem olhar mais longe, contentam-se em viver como nasceram. E como não pensam ter outro bem, nem outro direito que o que encontraram, consideram natural a condição de seu nascimento. Vargas se utilizou dessas duas ferramentas, a conquista e o engodo. Perpassamos rapidamente pela conquista, que é um método que exige menos acurácia em sua percepção, desde que Vargas, ao assumir, destruiu e debelou todos os jornais simpáticos a apoiadores da velha república. E vamos analisar o engodo. Além dos poderes ditatoriais de contar com o exército à sua disposição, Vargas deu início a uma monumental máquina de propaganda para buscar o consentimento dos governados. A criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, é apenas a parte mais óbvia dessa máquina. Seus tentáculos abrangiam toda a produção cultural, literal, teatro, cinema, esportes, radiodifusão, imprensa, e buscava elevar seu culto à personalidade. Ele não fazia nada mais do que seguir a moda do mundo. Diversos ditadores, caudilhos e democratas faziam o mesmo nos anos 30. Seu correlato nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, fazia a mesmíssima coisa, assim como Mussolini e tantos outros. Foram impostas as matérias de educação moral e cívica nas escolas e a celebração de datas nacionalistas históricas. O Brasil tinha toda uma dinâmica de identidades regionais, com diferentes fluxos migratórios em diferentes regiões, com etnias diferentes e particularidades diversas, que ao se perfazer um império, era exatamente por conta do respeito das diferenças regionais que esse império se mantinha. Vargas partiu para forjar uma identidade nacional única brasileira e um dos fatores escolhidos para isso foi o samba. É curioso notar que o carnaval, até então uma festa anárquica e desorganizada, passou a se assemelhar com desfiles de parada militar. Qualquer semelhança dessa vez não é mera coincidência. E usar instrumentos de infantaria a partir dos anos 30. É muito interessante a gente ver os sambas enredos campeões e como essa máquina de propaganda agia. O próprio fato de haver um campeão do carnaval sou extremamente interessante. Aqui a gente tem a lista das escolas campeãs, no começo um pouco menos engajada, e depois nós temos aqui 10 anos de glória, a vida do samba, Brasil, Terra da Liberdade, Motivos Patrióticos, Brasil Glorioso, Alvorada do Novo Mundo, Honra ao Mérito, Antônio Carlos Alves, Exaltação a Tiradentes, republicana, Apologia ao Mestre, Batalha Naval do Riachuelo, republicana, Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, 60 anos 61 anos de República, Volta do Filho Pródigo, Exaltação Caxias, Rio de Janeiro até hoje, Exaltação a Duque de Caxias. Segue os sambas enredos, eles também, apenas essa lista já nos demonstraria como funcionava essa monumental máquina de propaganda para forjar essa identidade nacional que nós sabemos é completamente fajuta. Voltando nos escolas de samba, não precisa voltar lá, mas de 35 em diante, os temas de ufanismo nacional, exaltação de datas e eventos, apesar de não ter passado isso, os autores dos sambas, consta ali nos anos em que os sambas são mais nacionalistas e ufanistas, quem é o autor do samba é uma tal Liga de Defesa Nacional. É isso, é. A Liga de Defesa Nacional ela tem uma inspiração integralista, que nada mais é do que é exatamente um nacionalismo fascista. O integralismo não escondia o seu fascismo. O Vargas ele tentava criar um varguismo ao invés de um fascismo, até pela própria personificação. E os integralistas que viviam entre idas e vindas de apoio a todo o establishment, eles eram puramente fascistas, assumidamente fascistas, e influenciaram demais nas letras ufanistas das escolas de samba e na construção dessa falsa identidade nacional. A imprensa privada também, no Brasil, sempre foi a imprensa oficial. Chateaubriand teve expansão vertiginosa na era Vargas. A gente fica aqui reclamando de Sakamotos e Paulo Henrique Amorim, da vida,
que são blogs financiados aí para dar suporte, Carta Capital. Vargas teve o seu braço privado de imprensa, algo até então impensável até para níveis mundiais. O império que Assis Chateaubriand criou nas comunicações só se equivale com quem o substituiu, a Rede Globo. Após a decadência de Assis Chateaubriand e seu império de todas as... menos. Ocupou esse vácuo e depois a Rede Globo tomou conta. O sistema não se sustenta sem um canal, sem essa máquina de propaganda. E uma radiodifusão e televisão que abranjam esse país inteiro e forcem essa identidade, o sistema colapsa. Samuel Weiner também fazia esse papel ou não? Também. Era o Chateaubriand também? Ele era... Esqueci, mas era quase isso. Claro, ele não tem a mesma estatura aí mas ele faz parte desse tipo de propaganda. Eu coloco aqui que após o fim da decadência das atividades de Assis Chateaubriand, ele foi suplantado pelas organizações Globo já nos anos 60, 70, né, quando começa a se formar e ganha corpo de fato. Essa divisão do establishment entre oligarquia empresarial e sindical de um lado e máquina de propaganda de outro pode ser observada no próprio estamento político. Enquanto o Sul-Sudeste, os eleitos são oriundos das elites sindicais, laborais e patronais, no Norte e Nordeste, os políticos são eles mesmos a elite da máquina de propaganda. Sendo uma concessão pública, não é de se admirar que eles fossem os detentores do meio de comunicação. Segue uma lista de políticos e, por favor, ninguém vai quebrar nada aqui. A fonte da lista de políticos é o site... Puxa um pouquinho para cima aqui pra gente ver, é o portalvermelho.org. Mas a lista é outra coisa que fala por si só. São os detentores, parlamentares detentores de concessão de TV. Essa lista é um pouco desatualizada, ela é de 2006, mas nada muda em 6 anos, 6, 10 anos. Piauí, Bahia, Sergipe, Bahia, Maranhão, Edson Lobão, está aí até hoje, Efraim Moraes, é filho, Fernando Collor, conhecemos, e mais Garibaldi Alves, acho que foi governador 80 vezes do Rio Grande do Norte. Segue para baixo. Isso aqui do Garibaldi, ele tem pouca coisa, né? João Tenório, PSDB de Alagoas, Zé Agripino está até hoje aí, acho que desde 1830 o Agripino está lá também. Zé Maranhão, Paraíba, é senador eterno. Mão Santa é senador eterno. A família Sarney, aí a gente pula, vai. Que é casa à parte. Zé Sarney, ó, tem a Rosiana, tem o Zé, tem o Tasso, que é neoliberal. Aqui Pernambuco, a gente vai para o Mato Grosso, Piauí de novo, Mato Grosso, Minas, Rio, Bahia, aí São Paulo, Minas, mas aí a lista você já vê que já diminui um pouco a lista que sai do Nordeste, aí a gente volta para o Nordeste, PFL Bahia, Ceará, Maranhão, o Sarney, volta o Sarney aqui, né, porque ele não era senador, então só aparece na lista de deputado. Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, aí você vai para os outros rincões, Roraima. E é muito engraçado quando a gente vê quem são esses nomes da política do Sul-Sudeste e quem são os nomes da política do Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste eles mesmos são elite. Aqui você tem Geraldo Alckmin, que é médico sem nenhum demérito, Celso Pitta, que é funcionário, Luiz Erundina, sei lá, Zé Genuíno, Andrei Sanches, não são a elite. Apesar de já estarem em poses de rico, eles não são a elite. O Dória que o Paulinho vai... Exceto apoiado pelo nosso anfitrião Paulo Costa. Eu não vou aceitar esse tipo de informação no meio da palestra, não tô gravando. Só pega a gravação, Edita. Eles dominam, essa turma é eterna nas políticas de seus estados, né? Eles se aliam com o PT, com quem for, eles se aliam com o establishment nacional, numa forma muito semelhante, inclusive, com a política dos governadores que a República Velha fazia. Pode falar do não saber fazer ovo, mas votar em alguém não. Perdão.
Uma verdade, sim, uma mentira. Por aí. E outra curiosidade, não é mero acaso que a família mais rica do Brasil será a família Marinho, dona da Rede Globo. Não é Jorge Paulo Lemann, não é Emílio de Moraes, porcaria nenhuma. A recente lista da Forbes, eles aparecem com algo em torno de 30 bilhões de dólares. Depois vem o Gerdau. Agora eu não me lembro, eu só li o primeiro lugar, que só para confirmar se era o que Não é vai verdade. esperar. O Gerdau aqui no Não, país. São Setúbal? Não. Não, o Gerdau é um, mas o Gerdau estava na lista da Forbes. Nossa, Os eu três tô... A família Setúbal e Vilela, elas dividem muitos filhos, primos, todas as ações. E a Rede Globo são só os três irmãos e cada um tem 12,5 bilhões de dólares na conta dele, fazendo maior. Não, eles individualmente não são maiores, mas como família Então, são. individualmente eles não são maiores porque é o Gerdau que é maior, mas o grupo eles são maiores. 30 bilhões de dólares, eu acho que assim, é Não, o preço que eles cobram para tocar essa máquina voraz de propaganda e mentira. Se bem que eles são uma dívida astronômica hoje, né? Então, Eles devem estar super preocupados. Muito. 3 milhões de dívidas. Eu tô um pouco só. É essa máquina que sustenta e mantém com tonelas de propaganda uma identidade nacional totalmente artificial, que dá unidade a um arranjo ainda mais artificial, a unidade nacional. Sabemos que o unionismo é antagônico à liberdade e que a autonomia regional é o caminho para a autonomia pessoal e para a liberdade. Apenas quando era uma colcha de retalhos, a Europa produziu uma civilização e uma cultura relevante. Depois das unificações nacionais, pergunto, o que foi produzido pela Europa? No Brasil, enquanto vigorou um regime monárquico, que sim, mais centralizador que os regimes europeus, mas ainda assim mantenedor de autonomias regionais, impensada nos dias de hoje, é que se formou uma verdadeira identidade e um caldo cultural que até hoje persistem, apesar da massiva propaganda contrária. Por fim, o último insight apresenta uma visão inversa sobre as últimas eleições presidenciais. Aí, os tentáculos da mídia. Esse aqui, antes de entrar nas últimas presidenciais, a Folha de São Paulo é o porta-voz escrito do establishment unionista. E é curioso que eu, sendo cliente de uma empresa, a empresa não está a meu serviço. Eles mal escondem esse erro grave e eles mostram a quem eles estão a serviço. Eles estão a serviço do Brasil. Essa entidade unionista que impõe essa oligarquia. Que só existe no papel. É isso aí. Que na prática. Nossa, nunca tinha pensado. Eles nunca estão a serviço do seu cliente, estão a serviço do Brasil. País Nunca tinha inteiro. pensado. É por isso que você vai ouvir falando um monte de gente, a Folha é petista, a Folha é isso, a Folha é aquilo. A Folha é a serviço do Brasil. É tudo. A tudo brasileiro, né? O Estado que é a base do Brasil. Então aí eu entro agora no último insight, apresento uma visão um pouco inversa sobre as últimas eleições presidenciais. Aqui as últimas eleições presidenciais do Brasil mostram o vermelho e o azul, o Brasil dividido. E eu tomei a liberdade de colocar o mapa italiano para, antes de entrar no insight em si, a gente mostrar que o que aconteceu na unificação italiana, ela é exatamente o que aconteceu na unificação brasileira e em todas as outras. Aqui a gente tem o norte e nordeste miserável e o sul e sudeste com uma renda maior. A Itália é inverso. Esse mapa da Itália, a bota podia estar de ponta cabeça, onde é o norte que é rico e o sul que é pobre e miserável. Fenômeno idêntico aconteceu na unificação italiana, destruindo todas as pequenas repúblicas que compunham essa região do mundo. E ao acontecer isso, os poderosos sindicatos do norte italiano esmagando o sul, o povo do sul ficou sem opções de trabalho. E ao contrário do povo do nordeste do Brasil, que veio lotar as grandes cidades do sul e sudeste, o povo do sul italiano não foi para a periferia de Milão se enfiar em empregos improdutivos. Eles tiveram a sorte de ter um continente onde eles puderam aqui dar vazão às suas forças produtivas. E de fato construíram uma renda que era impensável
na situação que a Itália se encontrava, também de domínio das oligarquias sindicais. Quando eu afirmei no início da palestra que o regime suga até a alma dos controlados, isso não foi uma mera figura de linguagem. Eu quero dizer que o lado vermelho do mapa, assim como o lado dos escoceses que foram a favor da manutenção do domínio inglês, não foi o vencedor. A principal coisa que a dependência mata é o orgulho. Quando os escoceses e os nordestinos elegem os seus algozes que os mantêm na situação de dependência, essa gente perdeu o orgulho próprio. É irônico que uma representante do sindicalismo varguista, Dilma, o mesmo sindicalista que jogou o Nordeste na miséria para beneficiar os poderosos do Sul-Sudeste, seja eleita pelos perdedores do regime. Eles recebem uma pensão estatal exatamente para não trabalhar e não oferecer concorrência aos que pagam essa pensão, os sindicalizados poderosos do Sul e do Sudeste. E da mesma forma são obrigados a comprar produtos das empresas protegidas da concorrência interna. Um alagoano ele vai ter que comprar um carro popular feito no ABC de São Paulo por 50 mil reais, 40 mil reais que o vale. Ele não pode comprar um carro feito em Torino. Ele não pode comprar um carro feito na China. Ele não pode comprar um carro feito nos Estados Unidos. Ele está protegendo, por acaso, um aliado da oligarquia patronal brasileira, que são multinacionais estrangeiras, com um sindicato poderosíssimo. É a isso que essa gente está refém, miserável, e perdeu sua alma. A queda do PT se aproxima. O modelo, mais uma vez, mostra sua inconstância de dilapidação de capital e entra, novamente desde 30, em colapso e crise. O establishment sente o golpe, sem dúvida, mas não há no horizonte nada que inspire uma grande mudança. O Estado varguista é capaz de sair dessa crise sem sofrer arranhões, e um novo ciclo de transferência, renda e opressão se iniciará depois de juntar os cacos. Viveremos em breve um período de alívio, quando esse establishment, esfacelado por mais uma crise, estará se reorganizando. É apenas nesse inteirinho que reside alguma chance de resistência. Acabou. É isso aí.